Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Então, hoje dia 8/6, de 2020, nós iremos aprender um conteúdo novo de língua portuguesa. Nós iremos estudar sobre as notações léxicas. E o que é isso, tia Jaque? São alguns acentos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá bom? Agora eu irei explicar para vocês no livro de língua portuguesa. Então, turminha, vamos lá. Notações léxicas. Quando eu era pequeno, fui à casa de meus avós. E lá meu avô Tião fez um robocão feito com sutaca e latão. Ele logo virou meu amigão, brincamos de montão até chegar a hora infeliz de voltar para casa, de partir. Mas eu disse antes de ir, vou, mas volto logo, Paçoca, que era o nome dele. E vivemos muitas histórias, uma festança que até hoje me fazem lembrar de como é bom ser criança. Então, esse texto, tem algumas palavrinhas que estão destacadas, Prestem atenção nas palavrinhas. Então, mostra que alguns sinais indicam a pronúncia correta das palavras. Esses indicadores são chamados notações léxicas. Aqui, tá vendo aqui? Paçoca. Nós temos o quê? O C cedilha, O cedilha. Então, aqui, avô. Nós temos qual acento? O circunflexo, Avô é o circunflexo e avó é o agudo. Então, vamos ver o que significa esses acentos? Acento agudo indica a pronúncia de som aberto das vogais nas palavras. Olha aqui, exemplo. Chapéu, agudo é som aberto. Café, Piauí, óbvio e útil. Então, o som dessas palavrinhas aqui são de vogais com som abertos, E o acento circunflexo indica a pronúncia de som fechado das vogais A, E e O. Exemplo, você, som fechado. Âmago e ônibus. Então, aqui, a vogal A, E e O tem o quê? Um som fechado. Então, o circunflexo é o sinal do vovô, que tem um som fechado. E o agudo é o sinal da vovó, que tem um som aberto, tá bom? Entendam direitinho, depois nós faremos atividades. Presta atenção no tio e indica a pronúncia nasal das vogais. Então, sai por onde? O som do tio? Pelo nariz, tá bom? Anão e balões. Tá vendo que o tio saiu pelo nariz? Então, o som dele é nasal. Então, o cedilha, utilizado abaixo da letra C, um tracinho, que é usado abaixo da letrinha C, indica que a letra será pronunciada com o som do S. Então, cedilha, pronúncia do som do S. Caçador, é como se fosse o S aqui, Moço e açude, tá? Então, cedilha vem antes das vogais A, O e U e ela será pronunciada como se fosse o S, tá bom? E o hífen, quarto ano? Junta elementos diferentes em uma só estrutura. O hífen poderá ser usado para separar palavras, olha aqui, hífen, tu, hífen, do, estudo. Ligar palavras compostas, olha aqui, couve-flor.
tem um hífen aqui no meio, tá bom? E erva doce, hífen no meio. Liga o pronome ao verbo. Mandei-lhe, olha aqui, ó. Mandei, pronome, lhe, verbo. E viu. Então, essas são as notações léxicas, tá? Que vocês irão fazer agora a atividade. Então, vamos lá. Página 44. Leia o texto e responda as perguntas. Você irá fazer a leitura desse texto, tá bom? Que diferença você consegue perceber entre a palavra avô e avó quanto à pronúncia? Será que eles são acentuados pelo mesmo acento, gente? Então, vocês vão perceber o quê? Que o acento aqui é o quê? Cada um tem um acento diferente, né? Letra B. Em que palavra do texto a letra C possui som de S, como em doceria? Em que palavras desse texto aqui a letra C possui o som do S? Quais são as palavrinhas que tem aqui no texto que tem o cedilha, né? Lembra que a letra que tem som do S é o cedilha? Quais palavrinhas aqui do texto que tem o cedilha? Letra C. Que sinal foi utilizado para ligar os elementos da palavra bem-te-vi? Lembra? Ó, qual o nome desse sinal aqui? Aliás, nome não, você vai marcar aqui, né? É um travessão? É um hífen? Ou é a barrinha? Próxima, letra D. Marque a palavra abaixo que possui a vogal A com som nasal, como na palavra pão. Qual palavrinha aqui embaixo que tem o ão, que tem o tio em cima? Tia, prima ou irmão. Você vai marcar um X na questão certa, tá bom? Na questão 2, complete as frases de acordo com cada notação léxica. Em algumas palavras, o som aberto das vogais será indicado pelo acento. Qual é o acento, gente? Que tem o som aberto. É o agudo? É o circunflexo? Como na palavra? Aqui você vai colocar a resposta pessoal. Qual palavrinha que tem um som aberto, que tem um acento A? Entendeu? Em uma palavra composta como? Aqui você vai colocar uma resposta pessoal. Os elementos serão unidos pelo... Quando for aquela palavrinha composta, igual tem aqui na letra C, qual é o sinal que nós iremos utilizar, quarto ano? Qual é o nome desse sinal? Então, você vai escrever ele aqui. Então, aqui você pode colocar qualquer palavra que tem esse acento, tá bom? E na letra C, em algumas palavras, o acento, que acento é esse? Cir, indicará o som fechado em quais vogais? Você vai olhar lá na página 43, quais as vogais que levam o acento que você irá escrever o nome dele aqui. E na letra D, para a letra C ganhar o som de S antes das vogais, quais são as vogais que nós utilizamos no cedilha? Como em? Aí a palavra é pessoal, tá bom? Aqui você vai colocar uma palavrinha com cedilha.